Olá meus amigos, tudo bom? Vamos começar o módulo 7, aula 2. Permissão provisória para dirigir. Cassação da permissão provisória para dirigir. O artigo 256, inciso 6, dispõe sobre a cassação da PPD. O artigo 256. A autoridade de trânsito na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro da sua circunscrição deverá aplicar às infrações nele previstas as seguintes penalidades. Inciso 6. Cassação da permissão para dirigir. Apesar desta disposição, tal dispositivo não foi regulamentado, haja vista ao disposto no artigo 148 CTB. Portanto, na esfera administrativa do direito de trânsito, não existe cassação para PPD, entendeu? Isso aí, apesar dessa nomenclatura, a cassação, apesar do termo cassação, a cassação ela não ocorre, né? A cassação, ela, em suma, é um processo de reabilitação, né? No caso, ela perde a CNH e tem que fazer reabilitação, né? Então, a PPD é mais um processo de reciclagem, ok? É mais um processo de suspensão. Então, tem essa diferença. Suspensão da permissão para dirigir. Sim, o termo correto é suspensão para PPD. Pela observância do parágrafo 3º do artigo 148, incide suspensão do direito de dirigir, ou seja, a PPD deve ser recolhida após o prazo de suspensão poderá iniciar processo de reabilitação. Não, reabilitação, processo de reciclagem. Ok? Processo de reciclagem. Então a diferença é o seguinte: na cassação ele tem que fazer a reabilitação, processo inteirinho novamente, né? Na suspensão, tecnicamente ele faz alguns exames novamente. Se os exames estiverem ok, ele não precisa fazer, mas se não tiver, tem que fazer novamente, estiver dentro da validade, né? Então, é um procedimento de reciclagem do motorista, ok? Ele vai fazer aulas novamente, né? Vai fazer exames de prática novamente, mas tecnicamente não é uma reabilitação, né? É uma reciclagem porque ele sofreu ali uma penalidade que gerou a suspensão, tá ok? Qual o prazo da suspensão da PPD? A suspensão da PPD, da permissão para dirigir, ela pode durar um ano, né? Da data de emissão deste documento após esses 12 meses. O novo processo de habilitação poderá ser iniciado novamente. Por exemplo, eu tirei minha CNH no dia 1 de 2020. Ele vai valer até 1 de 2021. Só que eu fui suspenso, tomei uma multa gravíssima. E nesse período, passou-se o recurso e ele já pediu para me entregar minha CNH. Ok? Porque houve suspensão da PPD. Então, aí todo esse trâmite ocorreu até junho de 2020. Então, ele vai ficar 6 meses ali, suspenso, para poder dar entrada no processo só depois de 2/1 de 2021, entendeu? Então, aquele período da validade CNH, ele não pode dar início no processo. Ele tem que esperar vencer a CNH, a PPD. A PPD e as multas administrativas, né? O fim, né? A gente colocou a finalidade do direito de trânsito entre a segurança e a educação do trânsito. A punição ela é apenas uma medida ali para assegurar a aplicação ali da segurança no trânsito, entendeu? Para educar, né? Então, tem multas que só tem cunho administrativo, por exemplo, por falta de transferência, né? Artigo 233, que não revelam condutas que reprovam a segurança na direção de veículo no trânsito, né? Ou na segurança de direção do condutor permissionário, ou seja, ela não gera mais segurança ao trânsito capaz ali de gerar uma punição tão grave quanto a perda da PPD. Então, essas multas administrativas, elas foram regulamentadas
E o entendimento hoje até pacífico no direito administrativo é que quando a multa for somente de cunho administrativo, não for uma conduta grave, essa multa, apesar de constar a pontuação lá, ela não deve ser impeditivo para renovar uma PPD, ok? Então, fique atento a essa dica aí. Acontece muito, por exemplo, o motorista comprou a moto e passou 30 dias e não registrou, ele vai tomar uma multa gravíssima. Então, vai gerar perda da PPD, mas é uma multa administrativa, então tem que fazer o recurso aí e não deixar acontecer esse prejuízo aí para o condutor, ok? Espero que tenha gostado dessa aula, grande abraço, te aguardo na próxima.